Olá, boa noite a todos, boa noite, família Lightworkers. Hoje o nosso conteúdo está saindo às 20 horas, porque nós temos muito a conversar. Vamos iniciar com 2 depoimentos. O primeiro vem de uma querida que diz assim: boa noite a todos, muita da verdadeira luz para todos da nossa família Lightworkers. Sou inscrita desde 2019, poderia nesse momento falar tudo o que me aconteceu até hoje, porém não vou. Estou focada no hoje, nos meus processos e na expansão da minha consciência. E quando você falou, Cláudia, sintomas, nossa, me incluí no seu clube. Muito inchada, cansada, quando chego do trabalho tenho que descansar, ficar só, meditar, me alinhar novamente. Eu sinto essa necessidade para continuar. Não está fácil, mas cada dia vencido é maravilhoso e sou grata sempre. Confio na fonte criadora, nada é por acaso. Sempre tive vontade de escrever para vocês, porém sou muito tímida e discreta com tudo na minha vida. Mas hoje tive essa intuição para dar um primeiro passo e escrever pela primeira vez. E está sendo libertado. E antes de me despedir, sou daqui de Recife, como você, Cláudia, temos a mesma idade, sou do mês de fevereiro. Gratidão a todos do canal, muita luz a todos, se desejar pode compartilhar. Gratidão, querida, por permitir esse compartilhamento. Feliz por encontrar mais uma conterrânea, temos muitos pernambucanos por aqui. E seu depoimento corrobora o conteúdo. Desejamos que você saiba, que todos saibam também que estamos passando isso juntos, energética e fisicamente, embora afastados geograficamente. Muita paz em seus dias, continue nos seus processos. Gratidão por existir em nossa linha de tempo, confie e deixe fluir. Temos mais um depoimento aqui, um querido que pela imagem que usa deve se identificar com os felinos. Ele diz assim: ultimamente, quando estou no banho, estranho o meu corpo, porque é como se eu fosse mais baixo do que a altura que realmente tenho. Quando entro no carro, há alguns dias me pergunto: para onde é que eu vou mesmo? Os sonhos que antes estavam muito frequentes não tenho mais há alguns dias. Realmente as percepções do mundo no trabalho, nas ruas, na presença de estranhos, estão bastante diferentes. Aos poucos nos juntamos como um quebra-cabeças. Paz, muita calma, bastante sintonia com a verdadeira luz para todos nós. Realmente, temos aqui então mais um depoimento de um querido que mostra que não é algo sugestivo. Ninguém passou a sentir as coisas depois que o conteúdo foi publicado, apenas o conteúdo explicou coisas e muitos ficaram aliviados e até falaram também pelo Instagram, porque estavam preocupados com tantas mudanças energéticas sem explicação. E sempre deixamos claro que tudo deve ser verificado com responsabilidade. Por exemplo, uma pessoa cujo corpo incha de repente não pode dizer que é algo energético, precisa de um especialista para ver o que está acontecendo. E se o profissional não encontrar um motivo médico real para o que quer que uma pessoa esteja sentindo, quem desejar mais confirmação pode pedir uma segunda, terceira opinião ou seguir o processo com consciência e responsabilidade. Isso também vale para dores no corpo, dores de cabeça, qualquer outro sintoma. Temos que encarar as coisas com responsabilidade e de uma forma consciente. Nós vamos falar um pouco mais hoje. Vamos falar sobre os mistérios do universo. E vai ser uma viagem grande. Não temos noção real do tamanho do universo, nem noção dos seus mistérios. Essa imagem que você está vendo agora fica muito distante da nossa galáxia e é uma região cheia
de estrelas massivas. E o que são estrelas massivas? São estrelas que possuem uma massa muito maior do que a do nosso Sol. Normalmente, elas são 8 vezes mais densas do que o nosso Sol, e o ciclo de vida é mais curto e mais intenso por causa disso. Elas possuem altas temperaturas, brilham muito, o combustível acaba rapidamente, porque a fusão do núcleo de cada uma é extremamente acelerado. Podem viver milhões de anos. O nosso Sol, por exemplo, ao que parece, nos disseram, pode viver 10 bilhões de anos. E quando essas estrelas morrem, as massivas, elas explodem e deixam para trás estrelas de nêutrons ou buracos negros. Uma estrela de nêutron é o objeto mais denso do universo que se saiba até agora. Hipoteticamente, uma colher de chá do material dentro dessa estrela poderia pesar 1 bilhão de toneladas aqui na Terra. Por quê? Porque elas possuem uma massa imensa e são menores do que uma cidade que possamos conhecer, pequena. Seus campos magnéticos são milhões de vezes mais intensos do que o nosso e giram centenas de vezes por segundo. Então, só de pensar nisso, como é que algo pode girar centenas de vezes por segundo, não é? Na verdade, podem girar 700 vezes por segundo. Tente imaginar. Só que essas estrelas pequenas de nêutrons, tão poderosas, tornam-se invisíveis a olho nu, não emitem som algum e ainda guardam calor, porque emitem uma radiação fora do espectro visível. E, se essa radiação passa pela Terra, passa como sinais de rádio. Algumas podem estar a menos de 1000 anos-luz de nós e são difíceis de detectar. Uma que foi localizada e conhecida é a RxJ1856.53754. É esse pontinho aqui, ó. Está a 400 anos-luz de nós. Falamos em espiritualidade na nossa transformação de corpo de carbono para cristalino, na ascensão, da nossa fractalidade com a fonte que criou tudo, absolutamente tudo no universo. Então, podemos concluir que fazemos parte dessa complexa e minúscula parte desconhecida do cosmos para nós. A nossa essência, mais uma vez, uma informação difícil para a nossa mente racional entender, uma vez fora da limitação do corpo físico, o que ela pode se tornar, sem limitações. Aqui nós precisamos entender que tudo é novidade, mas pelo tamanho do universo, apesar do avanço tecnológico, moral ou não, conhecimento igualmente avançado de regiões que jamais conheceremos, seres benevolentes, conectados ou não conectados com a fonte, podem desconhecer como nós todos os mistérios do universo. Uma vez chegamos a afirmar que fora do corpo biológico saberíamos de tudo. Vamos retificar essa informação. Saberemos de tudo a nosso respeito e, mesmo sendo fractais da fonte, ainda continuaremos seguindo a nossa jornada exploratória, a não ser que voltemos originalmente à fonte e não queiramos mais viver nenhum tipo de experiência. Aqui, por exemplo, nós vemos um buraco negro não atraindo, mas sim expelindo restos de uma estrela que ele devorou, sabe-se lá quantos milhões e milhões de anos. O crédito da imagem não é da NASA, é de um laboratório de comunicação científica, o DESI. Sabe, muitas pessoas nascem com essa mesma sensação que a nossa, essa profunda conexão com o universo, de querer descobrir as coisas, de sentir que faz parte do universo, querer conhecer mais e mais.
mas elas não pensam de uma forma desperta, porque a mente é extremamente analítica, científica. Então, tornam-se cientistas, astrônomos, desejam respostas, mas a física não pode conceder todas. Eles ficam presos a cálculos, a coisas que podem explicar. Então, se é algo que não se pode explicar, não pode ser uma coisa real. Mas surgiu a física quântica e as coisas começaram a mudar. Uma estrela de nêutrons pode se tornar uma pequena e poderosa estrela escura, que pode, supostamente, escolher se tornar um buraco negro. Para a astrofísica, elas são formadas por matéria escura, mas popularmente seria algo místico, esotérico, misteriosamente poderoso. Então, a gente não pode deixar de fora algo tão interessante. O cantor David Bowie, ele iniciou a carreira com o nome de Ziggy Stardust, que seria um alienígena visitando a Terra. Parecia realmente uma visita multidimensional. Aqui, a capa do último álbum do David. Durante toda a sua vida, ele experimentou de tudo, fez de tudo, mas um dia ele encontrou sua alma gêmea, o amor da sua vida, e teve 2 filhos e mudou radicalmente por amor a essas vidas. Ele deu uma entrevista dizendo que deixou tudo que ele fazia para trás porque ele tomou responsabilidade e sente amor pela sua família. E ele não divulgou o seu estado de saúde. 2 dias antes da sua morte, em 8 de janeiro de 2016, ele lançou esse álbum, o Black Star, cuja capa muita gente não entendeu, mas na realidade era o nome dele. No dia 10 de janeiro, o mundo foi pego de surpresa com a notícia da sua partida. Tudo começou a fazer sentido com as músicas Space Oddity, que tem sido usada até hoje em séries, filmes de ficção, onde surge o Major Tom, que é um personagem criado pelo David. Citações sobre o planeta Marte, onde ele afirmava haver vida inteligente e que essa vida já tinha vindo à Terra, como se implicitamente ele dissesse que veio de lá. E a afirmação de que sim, o nosso planeta era azul e não havia nada que ele pudesse fazer. Algo que podemos imaginar é que nessa música, oddity significa algo incomum no espaço, uma excentricidade, uma singularidade. Então ele mostra que descobriu uma nova Terra, diferente talvez, hipoteticamente, de outros universos. Lembrando que há a possibilidade de multiversos e que mesmo solto no espaço, as estrelas para ele se moviam de um jeito estranho. E na música, o centro de controle nunca foi constatado que era da Terra. E o centro pede algo estranho ao astronauta, ao Major Tom, que ele saia da nave e se perca no espaço profundo. E em uma matéria a seu respeito, falaram que ele foi uma supernova que mudou de forma. Voltando ao universo, vamos continuar essa viagem livre de pensamentos, ok? Nós poderíamos linkar o fim da vida terrena do Bowie ao início da existência de uma Black Star, uma supernova que, após um tempo de existência bem brilhante, colapsou e escolheu se tornar uma estrela de nêutrons que permanece no universo, metaforicamente no caso aí do sentido subliminar da letra. E como alguém que existiu, colapsou, se foi, mas não deixou de existir dentro do conceito de eternidade, apenas não é visível, não está nesta densidade. Dizem os cientistas que o universo pode ter pouco mais de 13 bilhões de anos.
Já depois de algumas novas datações e pesquisas, esse tempo pulou para mais de 26 bilhões. Se o universo realmente tiver essa idade, não temos nenhuma estrela que tenha se tornado uma anã negra, que é diferente de uma estrela negra, de uma dark star. A anã negra só passa a existir depois de trilhões de anos, porque esfria muito lentamente e põe lentamente nisso. Portanto, supostamente, não houve tempo suficiente para nenhuma estrela se tornar uma anã negra. E essas comparações servem para quê? Para mostrar que, como espécie, a humanidade começou a mostrar interesse pelo céu noturno desde os primórdios. Atualmente, pelo espaço profundo, mas ainda não conseguiu de uma forma efetiva, como um coletivo, o domínio interestelar. Por mais informações e equações que possam existir dentro da física quântica, da astrobiologia, como humanos, da astronomia, ainda não sabemos medir, entender ou sequer imaginar o tamanho do universo e o que realmente existe nele, sejam estrelas ou outras formas de vida mais ou menos avançadas. A verdade é essa. No final, esse conteúdo se tornou uma pequena aula. Pode ser algo proveitoso, pode ser uma ajuda às suas pesquisas, pode ser algo que você descarte, mas dentro de nós há sempre perguntas a respeito do universo, das estrelas, de onde viemos, qual é a nossa origem cósmica. Há um mistério que queremos muito descobrir. Mas essa dúvida que permeia a ciência e os astrônomos é, diante de tudo o que nós falamos até agora, o que nos garante em 100% que só a espécie humana tem o privilégio majestoso de habitar esse universo cujo tempo de vida ninguém pode precisar? Nada. Zero. Temos mais de 2 trilhões de galáxias, e cada uma com centenas, repetindo, centenas de bilhões de estrelas. Nem conhecemos toda a nossa própria galáxia. Imagine falar do universo. Cada estrela, dentro de centenas de bilhões, possuem seus planetas, habitáveis ou não. Mas o que define para nós condições para um planeta ser habitado ou não? O nosso conhecimento astronômico? O nosso conhecimento físico? Nosso conhecimento em física quântica? A nossa vã filosofia? Então, torna-se perfeitamente cabível pensar que existem espécies biológicas autossuficientes, até como IAs, não desenvolvidas por homens, apenas expostas no tempo certo. Mas qual é o tempo certo? De fazer o que podem, e fazem, sabe-se lá em quantos planetas habitáveis e semelhantes ao nosso, com humanoides ou não, junto com seres arcônicos, entre outros que já mencionamos inúmeras vezes aqui, conectados à fonte criadora ou desconectados, aqueles que outros seres que precisam e aqueles que não desejam que essa ajuda se configure. Quando falamos em fonte criadora, diante disso tudo, torna-se maior e um desafio a ideia de fractalidade com essa força que permeia absolutamente todo esse universo conhecido e desconhecido. Ela conhece tudo, tem resposta para tudo, mas a nossa mente humana não aguenta esse conhecimento. Derreteria o nosso cérebro. Tudo tomamos como nosso, não é mesmo? Nossos mares, nosso planeta.
Não temos cuidado bem do planeta, não temos cuidado bem dos nossos mares e agora chamamos nosso universo, que nem é nosso. Nós é que fazemos parte dele. Já dizia Carl Sagan, a ausência de evidência não é evidência da ausência. Nós esperamos que você reveja esse conteúdo quantas vezes precisar para que você possa compreender melhor as metáforas, as similaridades, os exemplos que demos, para que você chegue ao entendimento de que estamos passando apenas e tão somente por processos de assimilação de uma nova densidade dentro da nossa galáxia, dentro do nosso sistema solar, onde a Terra faz parte. Terra, planeta que abriga a espécie chamada humanidade, que precisa de um corpo para abrigar uma essência fractal deste universo. Gratidão pelo apoio ao canal, pelo incentivo, pelo suporte e gratidão também a vocês que têm apoiado e incentivado o canal de uma forma independente da plataforma. Isso tem sido muito importante. Muita paz e amor em nossos corações, muita sabedoria e discernimento, e que estejamos todos imersos dentro dos nossos processos, na mais pura e verdadeira luz.